E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Chassi, estou aqui ao vivo em mãos por duas coisas. Primeiro, porque eu estou querendo fazer uma sequência de vídeos aí para ajudar o pessoal que está voltando a estudar. Muita gente está voltando a estudar online. E para dar essa ajuda, eu pensei aqui em gravar bastante aula. E vou fazer os vídeos gravando em folhas em branco, no papel mesmo, porque aí não precisa fazer muita edição, é mais tranquilo. E também porque eu fiz minha barba. E eu sem barba, eu fico uma mistura de Noel Rosa com o Fausto Silva. Então, eu não gosto de aparecer muito não. Vamos lá, gente. Hoje eu trouxe aqui uma matéria do 7º ano para cima. E, na verdade, serve para tudo na vida, tá? Você usa as operações com números inteiros nos seus cálculos da sua conta no banco, para fazer compras, para saber como é que tá uma dívida sua. Então, é uma matéria muito importante, tá? Vamos começar. Operações com números inteiros. Esse símbolo aqui, ó, vocês vão ver demais, o Z, tá? É um símbolo que vocês vão ver muito, que é o símbolo dos números inteiros. Só que para começar a falar de números inteiros, vamos começar um pouquinho mais de trás e vamos falar desses números aqui, ó, os números naturais. Esses foram os primeiros números que vocês aprenderam. Números naturais, que são quem? O zero, que é o número neutro, né? Nulo, zero. Depois, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito positivo, certo? O infinito positivo. Uma coisa que vocês aprenderam errado, né, entre aspas, é que assim, chamavam lá no colégio, lá no seu 6º ano, no caso a 5ª série, chamavam de reta numérica. Só que nós temos um problema. Como é que isso aqui pode ser uma reta se tem início? A reta, ela é uma coisa que não tem nem início e nem fim. Ela é infinita para os dois lados. Porém aqui, ó, começava no zero. Então ela não poderia ser chamada de reta. Você não tinha percebido isso, né? Por que ela é chamada de reta numérica? Porque, na verdade, você ainda não tinha aprendido todos os números. Quando você aprende todos os números, você vê que os números inteiros, aí sim, ó, você tem o zero aqui, que é o neutro. Você tem os positivos, que estão aqui, ó, do lado direito da reta, né? E vai infinitamente para a direita. E você tem também os números negativos, que vão para o lado esquerdo da reta. Agora sim, ó, infinito para cá, infinito para cá. Então, nós temos uma reta numérica. Para vocês entenderem melhor, aqui, ó, tem um círculo onde ficam os números naturais. 0. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o infinito. Os números inteiros, eles abrigam, além dos números naturais, também os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e por aí vai. Ou seja, isso aqui, ó, é importante vocês entenderem que os números naturais, eles estão contidos dentro dos números inteiros. Legal? Agora, como funcionaria então as operações com esses números inteiros? Por incrível que pareça, a adição e a subtração são mais difíceis do que a multiplicação e a divisão, porque a regra fica meio doida. Vamos lá, nós temos dois tipos, tá? Nós temos com o mesmo sinal, e qual é a regrinha? Você repete o sinal e soma os números. E temos com sinais diferentes, onde você mantém o sinal do maior e subtrai os números. Parece complicado, né? Mas vamos aqui para um exemplo e vocês vão entender isso. Olha aqui os nossos exemplos, ó. Sinais iguais. Lembra qual é a regra de sinais iguais? Mantém o sinal e soma os números. Então, ó, qual é o sinal que está aqui? Não é o positivo? Então, mantém o positivo. 3 mais 5, 8. Aqui, ó, dois números negativos, menos 6 e menos 3. Mantém o sinal negativo e soma. 6 mais 3, 9. Aí muita gente pensa assim, peraí, Rafael, se negativo é uma coisa que diminui, né, porque tem um menos, como é que eu junto dois negativos e dá um número maior ainda? Tenta jogar isso para a sua vida. Pensa assim, ó, um probleminha. Você estava devendo R$6 para um amigo. No dia seguinte, ao invés de pagar esse amigo, você foi lá e pediu mais R$3 para ele. Então agora você deve quanto para o seu amigo? 9. Você deve 9. Beleza? Esse aqui é um exemplo que eu dei só para você entender que o zero
ele é o elemento neutro, tanto na adição quanto na subtração. Então, se você tem um mais 7 somado ao zero, você não faz nada, continua mais 7, porque o zero não influi. Assim como o zero tirando o 5, continua sendo o 5 negativo. Agora vamos para os sinais diferentes. Lembra da regrinha? Quando o sinal é diferente, coloca o sinal do maior e subtrai os números. Aqui, quem é maior? 9 ou 6? É o 9. E o sinal dele é o quê? Positivo. Então, nós temos que colocar o sinal do maior e subtrair os números. 9 menos 6, 3. Aqui, ó, quem é o maior? 7 ou 4? Não é o 7? E o sinal dele é negativo, então menos. E 7 menos 4 dá 3. Aqui, ó, quem é maior? 13 ou 12? É o 13. E o sinal dele é positivo, então mantém positivo. E subtrai 13 menos 12, 1. E aqui no último exemplo, ó, você tem mais 100 e menos 101. Quem é maior? O 101, que é negativo, então menos. 101 menos 100, 1. Entendido? Agora, é muito importante a gente falar sobre essa regra aqui, que é a regra do tilt. Como é que eu posso explicar isso melhor para vocês? Para quem é mais novo não vai entender não. Mas para quem é mais velho, tilt era quando dava um defeito no videogame, no flipper, em algum lugar que travava tudo, aí você dava um tapa lá e ele voltava a funcionar. Então vamos dar esse tapa aqui na matemática. É o seguinte, a ordem normal de uma expressão numérica é você encontrar sinal, número, sinal, número, sinal, número. Só que aí vai aparecer o tilt. O que é o tilt? Ele vai aparecer assim, ó, sinal, número, sinal, aí deveria vir número. Só que aí aparece quem de novo? Sinal. Aí, ó, aqui está o tilt. Sinal e sinal. Exemplo, você tem mais 3 mais menos 2. Olha aqui o tilt, ó. 2 sinais seguidos. Esquece o parênteses, tá? O parênteses ele é para organizar. Então, na verdade, aqui, ó, esquecendo os parênteses, seria mais 3 mais menos 2. Mais com menos. É o tilt. Olha outro caso aqui, ó. Menos 7 menos menos 3. Aqui, ó. Tem um tilt aqui de novo. Então, agora é importante a gente entender a regra do tilt. Como é que funciona a regra do tilt? Os sinais que são iguais, mais, ou menos, menos, você vai usar positivo. E os sinais que forem diferentes, mais com menos ou menos com mais, você vai usar negativo. Bem simples, né? Vamos voltar então para aquele exemplo? Aqui, ó, mais 3, a gente repete, o mais 3, não tinha problema nenhum. Mais com menos, sinais diferentes, menos. O 2. E aqui, ó, menos 7. E aqui, ó, menos com menos, sinais iguais. Então a gente bota mais. Agora voltou lá para a primeira regra, né? Sinais diferentes. O que a gente faz? Pega o maior número, que é o 3, e qual é o sinal dele? Mais. E 3 menos 2, 1. Aqui, ó, vou botar um igualzinho aqui para organizar. Aqui, ó, menos e mais, sinais diferentes. Quem é o maior? É o 7, então bota o sinal dele. E 7 menos 3, que dá 4. Então, ó, só para ficar organizadinho. Então, ó, esse foi o tilt, entenderam? E o tilt, gente, ele vai ser ótimo já aprender ele aqui agora, porque a gente vai usar ele na multiplicação e na divisão. Vamos lá? Multiplicação ou divisão de números inteiros. Olha aqui, ó, como o tilt ajudou a gente. É a mesma regra do tilt, ou seja, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então, vamos aqui para esses exemplos, olha que fácil. Mais com mais, sinais iguais, mais. 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, menos e menos, sinais iguais, então dá mais. 5 vezes 4, 20. Ó, mais e menos, sinais diferentes, então bota menos. 10 vezes 7, 70. Aqui, ó, sinais diferentes, menos. 6 vezes 8, 48. E aí, ficou fácil de entender isso? Escreve aí nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida, se você acha que alguma coisa tem que ser explicada de uma forma melhor,
ou então só escreve mesmo aí o que você achou, ou uma próxima matéria que você quer aprender, porque na ordem aqui das coisas que eu vou ensinar do 7º ano, a próxima matéria que a gente vai estudar, ó, é essa aqui, ó, potenciação e radiciação de números inteiros. Tá legal, gente? Então, para finalizar, o que é importante você fazer? Você não pode se esquecer de curtir o vídeo, compartilhar e de se inscrever no canal para dar aquela força.